Hoje viemos explicar um pouco sobre o Bloco Econômico Mercosul. O grupo é formado por Bianca Maria, Kênia e Thaisa. Meu nome é Thaisa e eu vou falar sobre o que é e os membros. O Mercosul é uma organização internacional criada em 1991, constituída por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, para adoção de políticas de integração econômica e aduaneira entre esses países, e tendo como associados Chile, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia. Agora eu vou falar sobre os membros. Países membros são os países que fundaram o Mercosul, ou aqueles que ingressaram após a criação do bloco. São eles: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, suspensa desde 2016. Países associados: países que assinaram tratados de livre comércio com o Mercosul, a fim de estimular suas economias e trocas comerciais, mas não possuem as mesmas vantagens como os membros. Que os membros, como a TEC. Nesse grupo enquadram-se Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Países observadores: países que apenas observam as reuniões, participam de eventos para ver o andamento das negociações, mas não possuem direito a veto ou de opinar em alguma cláusula. México e Nova Zelândia são esses países. Oi, meu nome é Bianca e vou falar sobre o principal objetivo do Mercosul. No início de sua criação, era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Essa zona garantia a circulação comercial de produtos, sem precisar dos trâmites burocráticos em relação a uma exportação. Esse objetivo foi alcançado em 1994. Após o objetivo ter sido alcançado, criaram outro objetivo, que foi a criação de uma tarifa externa comum, TEC. Em 1995, essa tarifa é utilizada para produtos importados que vêm nos países envolvidos, todos os quatro: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Devem cobrar um imposto comum e único para esses produtos que vêm de fora, importados, evitando assim que um dos países dê preferência a um tipo de produto e que esse seja a porta de entrada de algumas mercadorias. Vale ressaltar que alguns produtos não se encaixam na TEC, como produtos de higiene e medicamentos. Podemos dividir os objetivos do Mercosul em três. O primeiro, zona de comércio livre com liberação de mercadoria. O segundo, tarifa extra comum, TEC, só para os países membros. E, por último, a União Aduaneira, que completa a TEC. Por que os países participam do Mercosul? Essa integração entre países sul-americanos busca fortalecer o desenvolvimento econômico, social e político de seus membros e associados. Para isso, tem como objetivo central promover a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas com redução parcial ou total de tarifas, barreiras, alfândegas e impostos. Mas será que todos os países têm os mesmos direitos? Respondendo à pergunta, não. Nem todos os países têm os mesmos direitos. Como Thaís explicou, o Mercosul é formado por três grupos: os membros, os associados e os observadores. Obviamente, os membros têm mais vantagens. Agora vamos explicar um pouquinho das vantagens dos membros. A primeira vantagem que podemos destacar é a livre circulação de pessoa e serviço. Ou seja, isso significa que as pessoas podem exercer suas funções nos países membros. Aumento das negociações entre os países membros. Tem mais vantagem, por exemplo, a criação da tarifa externa comum. Eles podem decidir se um país entra no grupo ou não, de acordo com o seu histórico. Bom, eles têm essas vantagens porque são criadores do projeto. Logo no início, foi Brasil e Argentina começaram a conversar sobre o projeto. Conversa vai, conversa vem. Cada vez o projeto ficou muito melhor, foi aprimorando várias vezes. Após eles terem certeza de que queriam o projeto, na década de 1990, os outros países foram convidados a participar desse projeto: Paraguai e Uruguai. No dia 26 de março de 1991, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção, documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem sua sede oficial localizada em Montevideo, Uruguai. A partir dessa data estava oficializado o bloco econômico, que envolve quatro países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O
Bom, como é a organização do grupo? O Mercosul possui um país presidente, que é definido por rotação, seguindo a ordem alfabética, por um período de 6 meses. Por exemplo, a Argentina assume a liderança, depois de 6 meses o Brasil assume, e assim os países vão seguindo esta ordem. Então, o bloco possui 3 órgãos decisivos: o Conselho do Mercado Comum, CMC, o Grupo Mercado Comum, GMC, e a Comissão de Comércios do Mercosul, CCM. O CCM é o órgão superior do Mercosul. É integrado pelos ministros de Relações Públicas e Econômicas, ou cargos equivalentes dos países do bloco. Já o GMC funciona como executivo, integrado por 4 membros titulares e 4 membros alternados por país, designados pelos respectivos governos. O CMC auxilia o GMC, prezando pela aplicação dos instrumentos de polícia comercial comum acordados pelos Estados partes para o funcionamento dos acordos alfandegários. Também existe a Secretaria do Mercosul, o Parlamento do Mercosul, Parlasul, o Instituto Social do Mercosul, ISM, o Instituto de Polícia Pública em Direitos Humanos, o IPPDH, e o Tribunal Permanente de Revisão, o TPR. Oi, meu nome é Kênia e eu vou falar sobre as curiosidades. Em 2012, o Paraguai abriu processo de impeachment contra o então presidente Fernando Lugo em menos de 24 horas, não garantindo ao político o direito de defesa. O país foi suspenso do bloco até que fossem realizadas novas eleições, fato que ocorreu em 2013. No ano de 2016, a crise na Venezuela atingiu níveis alarmantes, com um governo autoritário e com pouca liberdade de expressão. Diante disso, esse país foi suspenso do bloco, fato que permanece até hoje. E assim encerramos o nosso trabalho.